rapaziada, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso Matemago e vamos para mais uma aulinha, né? A ideia hoje é a gente conversar sobre os polinômios, né? Então, polinômios, o que significa isso daí, né? Bom, poli significa o que? Vários, né? E essa parte do nômios vem de monômios, né? Então, são vários monômios. Então, um polinômio ele é formado por uma soma de monômios, né? Que com certeza eles não podem ser semelhantes, né? Então, só lembrando que é um monômio semelhante, é aquele monômio que possui a mesma parte literal. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui alguns exemplinhos clássicos que a gente pode ter, né? Sei lá, ó, 3x quadrado y, isso aqui é um monômio. Vou somar com outro, né? Sei lá, 4xy, eles não são semelhantes porque o meu grau aqui é diferente, aqui meu expoente de cada um, né? E, sei lá, menos 7x mais y. Olha só, isso aqui é uma expressão algébrica, ok? Formada por vários monômios e a gente costuma dizer que isso daqui é uma soma, apesar do que eu tenho um sinal negativo aqui, o sinal de menos, mas isso aqui é uma ideia de adição algébrica, como se você estivesse somando uma dívida, né? Como se tivesse um maisinho aqui, ó. Eita, um mais aqui com esse outro valor. Ixi, aqui ficou muito ruim. Beleza? Então isso aqui é um polinômio. Então essa expressão aí formada por uma soma de monômios, óbvio, esses monômios eles têm que ser todos monômios, eles não podem ser semelhantes, senão a gente consegue juntar, assim como a gente viu na aula passada, né? E daí é o seguinte, um polinômio ele pode ser classificado por basicamente dois formatos. A gente pode classificar um polinômio, tá? Primeiro pela quantidade de monômio que forma esse polinômio, se tem um monômio, se tem dois, se tem três, se tem quatro, cinco, e depois pelo grau, tá? Desse monômio ou desses monômios que vão formando esse polinômio. Então, eu coloquei uma série aqui de exemplos para a gente captar aqui e ver como é que a gente pode fazer uma classificação. Então, veja bem, olha só que tranquilo que é. Todos esses meus primeiros polinômios, perceba, polinômio é um nome mais genérico, tá? Eu posso usar a palavra polinômio para qualquer termo. Isso aqui a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, lá com a geometria, quando nós tínhamos, por exemplo, uma figura geométrica assim, a gente poderia chamar essa figura de polígono, que era um nome mais genérico, né? Ou também a gente poderia chamar depois de quadrilátero, ou até mesmo de paralelogramo, porque os lados são paralelos. Mas se eu quisesse usar um nome mais específico, eu ia dizer, olha, isso aqui é um retângulo. Aí eu estou sendo bem específico, tá? Então, basicamente, é o mesmo esquema que acontece com os polinômios. Você pode chamar todos esses termos de polinômios, porém, eles possuem um nome que é mais específico, e essa especificidade que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. Então, perceba, todos esses meus polinômios aqui, ó, dessa primeira coluna, ok? Eles são formados por um monômio. Então, aqui eu tenho um monômio, lembrando que o monômio é esse termo algébrico formado por uma parte numérica que a gente chama de coeficiente e uma parte literal, que óbvio é formado pela minha variável, né, pelas minhas letras, tá? Então, esse cara é monômio, monômio, monômio. Então, ele tem um nome específico, monômio. Todos esses são monômios. Monômios, ok. E cada um desse vai ter seu grau diferente, né? Então, esse aqui, ó, é um monômio do primeiro grau. Por que ele é do primeiro grau, Creuso? Porque o expoente que está sendo elevado à nossa variável é o número 1, beleza? E o item B? Opa, eu tenho três variáveis, a variável A, B e C. A variável A, o meu expoente é 1, o B também é 1 e o C também é 1. Eu somando esses três expoentes, eu vou chegar então no terceiro grau. Então eu tenho duas formas de aumentar o grau do meu monômio, né? Ou eu aumento o número de variáveis, ou eu aumento o expoente, né, da minha variável. Beleza? Vamos para o terceiro caso. Aqui então continua, o item C é um monômio. Vamos ver aqui. Eu tenho 2 aqui, tenho 3 aqui e 4 aqui. 2 mais 3 é 5, 5 mais 4, 9. Então, esse aqui é um monômio do nono grau, tá? Nono grau.
Bom, aos polinômios que são formados por dois monômios, eu chamo e eu dou um nome para essa estrutura algébrica de binômio. Bi de 2, né? Binômio. Então, todos esses caras, eles são binômios, porque eles são formados por dois monômios, ok? Aí, para a gente conseguir classificar, a gente vai encontrar um monômio que nós chamamos de monômio dominante. O monômio dominante é aquele monômio que vai ter o maior grau, beleza? Então, no caso do item A, esse cara tem grau 2 e esse aqui tem grau 2 também. Então, empatou o jogo, ficou um binômio do segundo grau. No próximo item, esse meu binômio, ele é formado por dois monômios. Esse cara é grau 1 e esse é grau 1. Ok? Então, quem que é o dominante aqui? Eu não tenho, esses dois monômios estão disputando, né? Então, ele ainda continua sendo um binômio do primeiro grau, tá? Com duas variáveis, né? O de cima também. Só que é do segundo grau, né? E o item C, opa, eu tenho esse meu binômio que tem grau 2, porque se você somar esse expoente 1 mais 1 aqui vai dar 2, e esse outro binômio aqui que tem grau 3, porque o item D é grau 2 com mais 1 aqui, grau 3. Então esse cara aqui é um binômio do terceiro grau. E por fim, a gente tem na próxima coluna essa estrutura formada por três monômios, que nós vamos chamar elegantemente de trinômio, e que também vai receber esse mesmo nome geral de polinômios, porém com um nome um pouco mais específico, né? Então todos esses caras aqui, o item A, o item B e o item C, eles são trinômios, tá? Trinômios. Todos eles são trinômios. E agora vamos ver a classificação, então. Trinômio, vamos ver. Esse monômio é de segundo grau, esse é do primeiro, esse aqui é de grau 0. Lembrando que grau 0, ó, é como se a minha variável tivesse elevado na 0. Todo número elevado na 0 é igual a 1, né? Então, esse aqui ficou do segundo grau. Por que segundo grau, Creuso? Porque é o maior grau que tem. Esse aqui é grau 1, esse é grau 0, o maior é esse. Também conhecido como dominante. Monômio dominante, ou termo dominante. Dominante. Mais algumas colocações. Perceba que o 7 ele não está acompanhado da nossa variável. Como ele não está acompanhado da nossa variável, ele também tem um nome especial. Ele é chamado de termo independente, tá? Independente. Só por questões aí de nomenclatura. Então, esse cara é um trinômio de segundo grau. O próximo também é um trinômio. Eu tenho 1, 2, 3 monômios. E agora eu vou ter que dar uma olhadinha no grau de cada um. Esse aqui é grau 2, esse aqui também é grau 2 e esse aqui é grau 1. Então, empatou o jogo no maior grau, é grau 2. Tá? O termo dominante desse cara aqui é formado por esses dois aqui, está empatado, né? Beleza? E o item C, eu tenho esse termo que é grau 4, esse que é grau 2 e esse que é grau 4 também. 3 mais 1, 4. Então, ele ficou trinômio do quarto grau. Beleza? Então, vamos lá. Quem são esses caras aqui? Todos eles são monômios. Esse monômio do primeiro grau, monômio do terceiro grau, monômio do nono grau. Esses aqui, binômio. Binômio do segundo grau, binômio do primeiro grau, binômio do terceiro grau, que é o monômio que constitui ele de maior grau. E por fim, então, eu tenho todos os meus trinômios. Então, trinômio de segundo grau, trinômio de segundo grau, trinômio do quarto grau. Uma outra coisa que a gente pode classificar também é quanto ao número de variáveis, ou seja, o número de letras diferentes utilizadas na constituição dessa nossa expressão algébrica. Então, por exemplo, isso aqui é o monômio do primeiro grau com uma variável. O item B é um monômio do terceiro grau com 3 variáveis, A, B e C. Coeficiente é 5, né? O item C é um monômio com 3 variáveis do nono grau, tá? Próxima coluna aqui, então a gente tem um binômio, então os binômios são monômio e monômio, com 2 variáveis do segundo grau. Aqui temos um binômio
com duas variáveis do primeiro grau e aqui um binômio com uma, duas, três, quatro variáveis do terceiro grau. O item A, esse cara aqui em especial, special, ele tem um tipo de estrutura que a gente vai ver bastante, que é aquele monômio que possui aquele polinômio que possui unicamente uma variável. A gente vai trabalhar bastante com esse tipo de estrutura, tá? Principalmente no fundamental, tá? Bom, então esse cara é o que? É um trinômio do segundo grau, formado por uma única variável, beleza? O item B eu também tenho um trinômio, AB, X, tá, trinômio com quatro variáveis, né? A, B, X, Y, do segundo grau. E por fim, então, um trinômio do quarto grau, formado apenas por duas variáveis, a variável M e a variável N. Beleza, turminha? Então, a partir dos próximos vídeos, eu já vou direto para a operação com esses... uma aulinha resumo, né? Uma operaçãozinha com essa estrutura, tá? Então, a gente vai ver a adição algébrica geral no próximo vídeo, depois multiplicação e, por fim, divisão. Tá joia? Então, fica aí o abraço aí, até a próxima aula. Se quiser deixar um likezinho sincero, aí nós agradece. Valeu, abração do Creuso.